Já imaginou o que é que acontece ao seu corpo quando o seu relógio biológico avaria? Não é bonito, mas a boa notícia é que dá para reparar. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e hoje vamos então falar do ritmo circadiano e qual é que é o impacto que estas alterações têm na nossa vida e como é que o podemos ouvir melhor e como é que podemos ajustar o nosso relógio biológico às nossas rotinas e as nossas rotinas então ao nosso relógio biológico. Imagina então que o nosso corpo é uma orquestra. O maestro é o relógio biológico no nosso cérebro. Ele dita o ritmo de cada música, do nosso coração, do fígado, dos rins. Quando o nosso relógio está afinado, todos tocam em harmonia. No entanto, quando ele não está certo, isto fica assim muito confuso e deixa de haver aquela sintonia que é suposto haver numa orquestra e numa música. É exatamente isto que acontece quando o nosso ritmo circadiano se desregula. O nosso corpo então entra em ruído e as consequências são muito mais graves do que só estar com sono o dia inteiro. Em 2017, 3 cientistas americanos, Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young, receberam o Prémio Nobel da Medicina exatamente com uma descoberta que tem aqui a ver com o ritmo circadiano. Eles desvendaram os mecanismos moleculares que regulam então o nosso ritmo circadiano, provaram que existe um relógio biológico em cada célula do nosso corpo e quando entra em desincronização pode levar a inúmeras doenças. Vamos falar um bocadinho delas agora, sobre as doenças e efetivamente o que é que pode afetar a nossa desregulação do ritmo circadiano também e depois mais à frente vamos-vos dar aqui algumas dicas para o regular e para manter o nosso relógio acertado. Eles descobriram também então que o nosso relógio não tem efetivamente 24 horas certas, tem 24 horas e 11 minutos. Por isso todos os dias precisamos de um acerto e esse acerto é feito por quê? É feito através então da luz solar. Quando falhamos então este acerto, o nosso relógio vai então acumulando este atraso e esta desregulação, o que vai acabar por levar a um mal-estar geral e ao aparecimento de algumas doenças. Então, e quando este relógio desregula, o que é que vai acontecer ao nosso corpo? O que é que pode influenciar? A primeira coisa que vai influenciar é o metabolismo. O nosso metabolismo, as nossas hormonas têm mais ou menos horas certas para saírem do nosso organismo e são regulados através da luz solar, através do nosso sono. Por isso, quando este relógio está desregulado, acaba por alterar. Quem tem aqui alterações desta sincronia vai acontecer que vai aumentar o risco de diabetes tipo 2, bem como da obesidade. Uma das razões é porque as hormonas que regulam a fome, a leptina e a grelina são libertadas a horas específicas. Se nós acabamos por não as ouvir ou não nos deitamos sempre à mesma hora, ou isso tudo vai acabar por desregular. Um estudo em Harvard também descobriu aqui uma coisa interessante, é que quem come mais assim ao final do dia e mesmo muito perto da hora de deitar, acaba por ter maiores níveis de açúcar no sangue, comparativamente com as pessoas que acabam por não comer tanto e estão perto da hora de deitar. Também vai dar aqui alterações no sistema cardiovascular. A nossa pressão arterial tem aqui um ritmo também, sobe durante o dia para nos manter ativos, para fazer com que o sangue chegue até à nossa cabeça, até aos nossos órgãos e à noite também acaba por baixar e descansar um bocado, porque também estamos deitados e não temos tanto gasto de energia, portanto o sangue não precisa de ser bombeado com tanta cadência para os nossos órgãos e por isso acaba por baixar à noite. Quando temos aqui desregularização deste ciclo todo, o que vai acontecer é que a tensão também não sabe muito bem quando é que há de subir e quando é que há de descer e vai fazer com que haja picos hipertensivos mais frequentes, pode levar a infartos ou AVCs. Também estudos dizem que trabalhadores noturnos que andam sempre um bocadinho contra relógio têm um risco aumentado de 40% de desenvolver doenças cardiovasculares. Outra coisa muito importante, o sistema imunitário. Na verdade, nós libertamos aqui células imunitárias também durante o dia para nos ajudar a combater as infecções, no entanto elas são produzidas e são trabalhadas durante a noite. Se acabamos por não dormir e por dormir menos, não vamos ter células para depois funcionarem durante o dia, o que vai aumentar então o nosso risco de desenvolver doenças infecciosas, como estarmos constipados, como estarmos com gripe, portanto vai acabar por baixar o nosso sistema imunitário. Um estudo também demonstrou que quem dorme frequentemente menos do que 6 horas por noite vai ter 4 vezes mais probabilidades de desenvolver uma constipação ou uma gripe. Portanto, efetivamente o sono e aqui mantermos o nosso relógio biológico controlado vai ajudar a termos uma imunidade melhor. Em relação à saúde mental, vários estudos indicam que a relação entre o ritmo circadiano e a depressão tem aqui uma relação fortíssima. O estudo mostrou que substituir 60 minutos de televisão, por exemplo,
por uma atividade qualquer que não implique estar a ver os ecrãs, reduzem em 11% o risco de depressão. Em adultos de meia idade, este estudo demonstra que esta diminuição do risco sobe para 18%, portanto, se substituímos 60 minutos de televisão por outra atividade, em adultos de meia idade acaba por reduzir o risco para menos de 18%. E então, se aumentarmos para 120 minutos esta substituição, portanto, não estarmos a ver televisão durante 120 minutos ou não estarmos no telemóvel ou no computador, pode aumentar para 43%, então, a diminuição do risco de desenvolver uma depressão grave. Lembrem-se que substituir por atividades não implica substituir televisão por outros ecrãs, não é? Por atividades que não impliquem ecrãs. Em relação ao outro ponto aqui bastante importante e que está agora muito na moda, a longevidade. Um estudo recente concluiu que a combinação entre dormir 7 a 8 horas diárias com 40 minutos de exercício físico e uma alimentação equilibrada podem aumentar em 9 anos a nossa esperança média de vida. Portanto, estas três combinações, estas três coisinhas que estava aqui a dizer, que é o sono, a alimentação e o exercício físico, são fundamentais para regular então o nosso ritmo circadiano. Como falámos então aqui, a desregulação pode levar a vários problemas, como a obesidade, aumento do risco de diabetes tipo 2, aumento do risco de depressão. Normalmente, pessoas que têm o ritmo circadiano muito desregulado são trabalhadores por turnos ou trabalhadores que sofram de jet lag, por exemplo, pilotos, etc. Pessoas que estejam sempre de um lado para o outro. No entanto, não é preciso ter estas profissões para ter aqui isto tudo desregulado, basta dormirmos pouco, basta não nos deitarmos sempre às horas certas, basta não respeitarmos aqui então o nosso ritmo e por isso vamos a falar aqui um bocadinho de algumas regras práticas e algumas dicas para regularmos então o nosso ritmo e para não termos estas alterações na nossa saúde que têm a ver então com a alteração do ritmo e com a desincronização do nosso ritmo e da nossa vida com o nosso relógio biológico. Uma das coisas mais importantes é a luz solar. Nós somos mais ou menos, o nosso relógio biológico está muito dependente da luz solar e as nossas hormonas estão muito dependentes da luz solar e da ausência delas. Por isso é que nós libertamos mais cortisol durante a manhã e quando há luz e diminuímos então a produção de melatonina, assim como ao final do dia, quando começa a escurecer, começamos a ficar com sono. Porquê? Porque a nossa melatonina vai aumentando. Por isso é que normalmente temos mais sono no inverno, porque acaba por escurecer mais cedo. Por isso temos tendência a sentir-nos alguma sonolência assim ao final do dia. Por isso, apanhar 10 a 15 minutos de luz solar logo quando se acorda vai ajudar a manter então o ritmo circadiano mais regulado. Reduzir então a luz azul à noite. Como temos falado em muitos episódios, e já falámos sobre o sono muitas vezes, portanto estarmos ligados ao telefone, à luz azul, ao telefone, computadores, televisões, vai fazer com que as nossas hormonas achem que ainda é de dia e não vai haver libertação então da melatonina. Portanto, o ideal é, durante a hora, 1 hora, 2 horas antes de se irem deitar, não pegar no telemóvel ou não pegar em ecrãs, não ver em ecrãs. Optem, por exemplo, por ler um livro, ou fazer uma caminhada, qualquer coisa assim que vá ajudar também a perceber que é hora de deitar. Horários consistentes. Coma sempre à mesma hora, deite sempre à mesma hora, acorde sempre à mesma hora. O nosso corpo adora rotinas, não é só gostar, gosta mesmo muito de rotinas e por isso temos que aproveitar isso. Se nós soubermos mais ou menos, se o nosso corpo souber mais ou menos a que horas é que vamos comer, que horas é que nos vamos deitar e a que horas é que nos vamos levantar, vai produzir as hormonas certas para aquelas alturas do dia. Como falámos há bocado, refeições leves à noite são importantes, não nos deitarmos com o estômago muito cheio, muito pesado, por isso à noite tentar comer refeições mais leves e evitar comer muito perto da hora de deitar. Portanto, tentar pelo menos 1 horinha ali antes de deitar comer, não ir com o estômago muito pesado e não comerem coisas muito pesadas ao final do dia ou à noite. Exercício regular, mas com timing. Muito importante. O exercício físico, como já falámos, é ótimo para também ajudar aqui a regular as nossas hormonas. No entanto, exercícios de alta intensidade ao final do dia, muito perto da hora de deitar, podem ser prejudiciais para o sono. Portanto, tentar evitar exercícios físicos muito intensos, 2 a 3 horas antes de dormirem. O exercício físico de manhã ajuda a regular então o nosso ritmo circadiano. Ambiente então de sono, também como falámos, o sono é muito importante para regular aqui o nosso ritmo circadiano e portanto é importante estar escuro, por isso usem os stores ou cortinas de blackout, tentar, assim como de manhã temos que ter luz, à noite temos que estar assim num local mais escuro e uma temperatura ambiente entre os 18 e os 21 graus é o aconselhado,
para termos aqui um sono mais reparador. O relógio biológico não é só apenas uma sugestão, ele existe e funciona. Nós temos horas específicas para libertarmos hormonas, para essas coisas todas, e o nosso relógio biológico é regido também pelo sol, pela escuridão, portanto nós temos que adaptar as nossas rotinas também aqui ao nosso relógio biológico. Sendo que o seu ritmo não está regulado, já está a tentar até fazer estas dicas que nós dissemos e que não está a surtir efeito. Pode fazer também algumas análises para perceber como é que estão as vossas hormonas, como por exemplo o cortisol, bem como algumas vitaminas, alguns déficits de vitaminas e sais minerais podem levar aqui a alterações do ritmo circadiano, bem como do sono, que já vimos que é muito importante aqui para o ritmo circadiano. Portanto, se quiserem fazer análises, vão ao nosso site, análises como ferritina, vitamina D, vitamina B12, ou então, como estava a dizer, o cortisol ou outras hormonas, podem ser bastante importantes para perceber o que é que se passa com o vosso corpo. Se quiserem então fazer aqui algumas análises para perceber como é que estão os vossos níveis de hormonas ou mesmo de alguns micronutrientes, têm aqui alguma influência no ritmo circadiano, como por exemplo o cortisol, a vitamina D, o ácido fólico, basta fazer então a marcação no nosso site das análises clínicas em mylab.cat. Sigam-nos então no Instagram, TikTok e Facebook para saberem então mais informações sobre a vossa saúde e não se esqueçam de pôr like no episódio. Até ao próximo episódio!